Amigo vascaíno, antes de qualquer coisa, respira fundo, porque o que estamos vivendo neste momento do Vasco da Gama não é para amador. A quinta-feira amanheceu pesada, carregada daquele sentimento de frustração que só o torcedor do Vasco conhece bem. É estranho pensar que, em pouco mais de 3 semanas, esse mesmo time, que ontem foi dominado pelo Grêmio dentro da arena, estará entrando no gramado do Maracanã para disputar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. É quase inacreditável como as situações se misturam, se contradizem e testam a paciência de quem acompanha o clube todos os dias. A verdade é que o Vasco vive uma montanha-russa emocional tão intensa que qualquer torcedor sente a cabeça girar. E por mais que exista aquele fiozinho de esperança, aquele pensamento de que tudo pode mudar de uma hora para outra, a realidade tem sido dura demais. O momento é tão confuso que até fica difícil entender onde exatamente as coisas começaram a desandar. O Vasco tinha conseguido 4 vitórias seguidas, tinha subido na tabela, tinha reencontrado um pouco da dignidade perdida, e quando parecia que ia engrenar, veio a sequência de derrotas que desmontou tudo. O time que já demonstrou força virou novamente aquele elenco inseguro, abalado, que sente o golpe e demora para reagir. E contra o Grêmio ficou escancarado. O Vasco sequer competiu. O adversário empilhou finalizações, controlou cada setor do campo, enquanto o Vasco apenas assistia a partida se transformar em mais um capítulo triste dessa temporada. Por mais doloroso que seja admitir, o que se viu foi um time entregue, incapaz de resistir à pressão, desconectado no meio-campo e sem criatividade no ataque. O torcedor vascaíno, cansado de ouvir discursos repetidos dentro do clube, já não se impressiona com entrevistas pós-jogo. Quando os jogadores vêm falar de trabalho, humildade ou foco, parece até ironia diante do que acontece em campo. A verdade é que grande parte do elenco carrega uma mentalidade fragilizada desde 2023, quando o Vasco lutou até a última rodada para fugir do rebaixamento. Alguns atletas que estiveram naquele drama ainda fazem parte do elenco atual. De certa forma, continuam influenciando o ambiente. Não é exagero dizer que se instalou uma espécie de contaminação mental. O time parece condicionado a se assustar em momentos decisivos, a perder rendimento quando precisa se impor e a falhar exatamente quando a torcida mais acredita. Isso vem se repetindo há anos, e esse padrão se mostra cada vez mais claro. Quando a temporada começou, muitos imaginavam que contratações pontuais resolveriam os problemas mais graves. Porém, o tempo mostrou que a situação é muito mais profunda do que isso. Jogadores importantes, que deveriam ser referências, não conseguem entregar regularidade. A espinha dorsal do time tem falhado constantemente, seja pela falta de confiança, seja pela limitação técnica, seja pela incapacidade de sustentar pressão em jogos grandes. E isso acaba respingando nos atletas mais jovens ou nos recém-chegados, que começam bem, mas rapidamente mergulham na mesma instabilidade. Nomes como Carlos Cuesta, Robert Renan, Cauã Barros, Nuno Moreira e Andrés Gomes tiveram ótimos momentos recentemente, mas hoje parecem perdidos em campo, completamente afetados pelo ambiente, e não dá para ignorar o peso das escolhas do técnico Fernando Diniz. A cada partida, a sensação é de que o treinador se distancia mais daquilo que conquistou nos primeiros jogos. Contra o Botafogo, por exemplo, o Vasco entrou em campo com uma escalação que não fazia sentido algum. A equipe foi engolida no Nilton Santos, sem reação, tomada por erros individuais e coletivos. Diniz poderia ter olhado para aquele jogo como um alerta máximo, mas não o fez. Pelo contrário,
repetiu boa parte das escolhas, insistiu em jogadores que estavam mal, tomou decisões incoerentes e voltou a ver o time ser atropelado. E pior, sem Cuesta e Andrés Gomes, que já eram dois desfalques importantes. Ele piorou ainda mais a estrutura do time, improvisando peças em posições delicadas. Hugo Moura na zaga, Nuno Moreira aberto como ponta esquerda. Enquanto isso, jogadores que já tinham apresentado desempenho muito superior ficaram no banco. O torcedor fica sem entender como atuações como a do David contra o Santos, quando ele brilhou como falso 9, simplesmente são ignoradas. Aquele jogo mostrou um Vasco intenso, criativo e agressivo. Depois daquilo, parecia óbvio que David havia conquistado espaço como referência ofensiva. Mas quando surgiu a oportunidade, ele foi deixado de lado para dar lugar novamente a Verratti, que tem atravessado fase técnica muito pobre. É difícil não imaginar que isso gere desconforto dentro do vestiário. Jogadores sabem quando merecem jogar. E também sabem quando colegas não estão entregando o mínimo. Não dá para descartar que exista um desgaste interno muito maior do que se imagina. 4 derrotas seguidas não acontecem por acaso. Nem equipes brigando na parte de baixo da tabela costumam acumular uma série tão negativa assim, especialmente times com investimento e com talentos individuais que o Vasco tem. O clima está pesando e a pressão está se acumulando, e jogos que seriam controláveis se transformam em verdadeiras tempestades. Contra a Juventude, Botafogo e São Paulo já havia sinais claros de um time lento, apático, sem energia. Contra o Grêmio, isso se tornou escancarado. A falta de vitalidade salta aos olhos. A equipe parece pesada, desanimada, quase sempre atrasada nas jogadas. A sensação é de que alguns jogadores simplesmente não têm mais condições emocionais para segurar a bronca. A temporada vem sendo sofrida e quando o emocional cai, a parte técnica despenca junto. O torcedor não aguenta mais ver passes curtos errados, bolas perdidas no meio-campo, falhas de marcação, desatenção em lances simples. Existe talento no elenco, existe potencial, existe capacidade, mas isso não tem sido colocado em prática por conta de uma atmosfera que parece travar o time. Quando 1 ou 2 jogadores estão mal, ainda dá para ajustar. Quando 8 ou 9 estão num momento ruim, a situação vira um desespero coletivo. E Diniz sabe disso. Sabe, e apesar disso, insiste em caminhos que não têm funcionado. Isso aumenta a desconfiança em torno do seu comando. O problema é que estamos a poucos dias de uma semifinal extremamente importante e não há tempo para reconstruir nada. O que existe agora é o momento, e o momento é turbulento, pesado e perigoso. O treinador foi questionado sobre suas escolhas e tentou justificar as decisões táticas, dizendo que a equipe errou demais tecnicamente e perdeu duelos fundamentais. E isso é verdade. Mas isso também não explica por que ele coloca jogadores fora de suas melhores posições. Por que mexe no que havia dado certo e por que insiste em atletas que não têm mais conseguido colaborar? O torcedor olha para tudo isso e sente que o Vasco está repetindo velhos padrões. Começa bem, empolga, reage, mostra evolução, mas na primeira grande turbulência, desmorona. E ninguém aguenta mais essa oscilação eterna, que parece fazer parte do clube desde 2020. Cada vez que o torcedor sente que a maré está virando, ela volta com força contrária. E enquanto essa espinha dorsal não for realmente modificada, dificilmente esse ciclo será rompido. O clube precisa resgatar sua identidade competitiva, urgentemente. Precisa de jogadores que entendam a responsabilidade de vestir a camisa cruz-maltina e que não tenham medo de momentos decisivos.
Porque o Vasco, pela sua grandeza, não pode viver eternamente numa lógica de sobrevivência. Ele precisa voltar a competir para vencer, não apenas para não cair. E quando a gente tenta entender como o Vasco chegou a esse nível de instabilidade, é impossível não olhar para a forma como as ideias de jogo foram sendo moldadas ao longo dos últimos meses. Fernando Diniz chegou falando em intensidade, protagonismo, coragem, bola no chão e agressividade com e sem a posse. Nos primeiros jogos, essas ideias até apareceram. O time se movimentava mais, conseguia imprimir ritmo, pressionava alto, buscava o gol com mais rapidez. Só que essa identidade virou fumaça na medida em que a sequência negativa foi se aproximando. E quando a confiança desaparece, todos os conceitos parecem evaporar junto. O Vasco hoje é um time que não se reconhece, que teme os erros, que se atrapalha nas próprias jogadas e que, em certos momentos, parece até jogar contra si mesmo. Não existe mais aquela convicção no passe, aquela tomada de decisão rápida, aquele ataque ao espaço com convicção. Tudo virou hesitação, medo, receio. E isso ficou ainda mais claro diante do Grêmio. Cada bola dividida parecia uma montanha a ser escalada. Cada troca de passe parecia um risco enorme, e o time recuava metros e metros, como se tivesse receio de pisar no campo ofensivo. E isso é sintoma claro de um elenco emocionalmente abalado. Quando o jogador está confiante, ele arrisca, ele tenta, ele propõe. Quando está inseguro, prende o jogo, carrega demais, devolve passes, evita triangulações e, especialmente, se esconde. E vimos vários jogadores do Vasco se escondendo do jogo, deixando o Grêmio dominar completamente o ritmo. Esse comportamento não é apenas técnico ou tático, é principalmente psicológico. O torcedor, do lado de fora, sente isso. O clima ficou pesado nas arquibancadas, nas redes sociais, nos debates, em tudo que envolve o clube. E isso vai pressionando ainda mais um elenco que já parece frágil. A derrota deixa de ser apenas um tropeço e vira um evento que abala toda a má estrutura. E quando se perde 4 vezes seguidas, o sentimento se intensifica de tal forma que até jogos grandes deixam de ser perspectiva de virada e passam a ser vistos como risco de mais frustração. O medo vira protagonista. E quando o medo toma conta, o futebol desaparece. Além disso, a sensação é que o Vasco vive um choque constante entre passado e presente. O fantasma da temporada de 2023 nunca foi embora completamente. Aquele time que lutou para se salvar deixou cicatrizes profundas e, de certa forma, espalhou uma mentalidade derrotada que parece ainda pairar no ar. Vários dos jogadores que participaram daquela luta permanecem no elenco atual e, consciente ou inconscientemente, influenciam a postura dentro de campo. Não é uma questão de apontar um ou outro, mas de reconhecer que existe algo estrutural, algo que ultrapassa o que se vê nos 90 minutos. A sensação é de que o clube carrega uma espécie de bloqueio emocional que impede o time de se sustentar em momentos decisivos. Quando a pressão aumenta, quando o adversário impõe ritmo, quando o jogo pede personalidade, o Vasco se perde. E isso se conecta diretamente com as escolhas do treinador. A insistência em jogadores que não entregam, a improvisação constante, a falta de meritocracia em algumas posições e a incapacidade de repetir um padrão minimamente consistente fazem com que os atletas fiquem ainda mais perdidos. David é o maior símbolo dessa confusão. Quando teve a chance, destruiu, carregou o ataque, mostrou força, deu assistências, marcou gol, cumpriu funções táticas importantes.
Era natural imaginar que ele se consolidaria no time titular, até para aliviar Coutinho, que não tem mais físico para carregar o time sozinho. Mas ao invés disso, Diniz tirou Davi do time. Empurrou Ryan para funções desconfortáveis, colocou Veré como referência e desorganizou a parte ofensiva inteira. Quando um jogador percebe que, mesmo rendendo, não recebe oportunidades, o grupo sente. Isso irrita quem trabalha no dia a dia, porque passa a sensação de que o desempenho não importa. E se o desempenho não importa, o grupo desanima. O futebol é construído em cima de competitividade interna. Quem está treinando bem precisa jogar. Quem está mal precisa sentar, respirar, recuperar o nível e depois voltar. Mas quando tudo vira bagunça, quando tudo é decidido na base da intuição momentânea, sem lógica, sem sequência, sem premiação para quem entrega e sem punição para quem não entrega, a equipe inteira perde referências e, ao mesmo tempo, o desgaste emocional aparece nas atitudes dentro de campo. Os jogadores reclamam menos, aceitam mais, abaixam a cabeça com frequência, e isso é um sinal claro de que o grupo está sem confiança no próprio trabalho. Quando o time acredita no treinador, quando confia na estratégia, quando sente que está no caminho certo, a postura muda. Mesmo perdendo, o time briga, luta, pressiona, mostra organização. Mas quando o elenco já não acredita plenamente, a queda de rendimento vem de forma devastadora. E o que vimos nas últimas partidas tem esse cheiro. Não é apenas falha técnica ou tática, é falta de alma, de convicção, de briga. Por isso, a semifinal contra o Fluminense no Maracanã se tornou um evento tão imprevisível. Ao mesmo tempo em que o Vasco parece frágil, esgotado e emocionalmente instável, existe a possibilidade de o time se reinventar, porque o futebol às vezes premia quem está desacreditado. Mas para isso acontecer, algo precisa mudar imediatamente. E essa mudança não é só na escalação, mas na postura, na intensidade, na mentalidade. Jogadores como Léo Jardim, Piton, Puma e Veré precisam entender que, se não entregarem mais, serão naturalmente substituídos por jovens que estão pedindo passagem. E talvez essa seja a única saída viável no momento. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida do Vasco vive dias de pura especulação e fervura. Nos corredores de São Januário, o burburinho que ganhou corpo nas últimas horas fala em uma verdadeira virada de cofre, com a chegada de um fundo árabe disposto a injetar algo próximo de 4 bilhões no futebol cruz-maltino. A história começou sussurrada, quase tímida, como quem não quer chamar atenção, mas rapidamente tomou vulto e já domina conversas de bastidores, grupos de mensagens e mesas redondas pelo país. Segundo vozes que circulam próximas às tratativas, os investidores estariam encantados com o potencial de crescimento do clube, especialmente diante da força de sua torcida e do alcance comercial que o Vasco mantém mesmo em fases delicadas. A promessa, ainda envolta em névoas de sigilo, seria montar um time estelar, com nomes de peso capazes de reposicionar o clube entre os protagonistas do futebol nacional e até continental. Os rumores falam em um pacote agressivo de contratações, reforços de impacto e até um redesenho da estrutura de captação e análise de mercado. Há quem diga que esse movimento não seria apenas financeiro, mas também estratégico, visando transformar o Vasco em vitrine da expansão esportiva do grupo árabe no país. Outros, mais cautelosos, tratam a história como exagero típico de momento conturbado.
algo que cresce mais rápido no imaginário do torcedor do que na mesa de negociações. Ainda assim, a simples possibilidade desse aporte já agita o ambiente. Conselheiros, ex-dirigentes, empresários e até atletas passaram a medir palavras para não confirmar nem desmentir o que ninguém quer negar. O rumor existe, está vivo e cada vez mais forte. A torcida, naturalmente, se divide entre a euforia e a prudência. Mas é impossível ignorar o clima que tomou conta do clube. Há um sentimento de que algo grande se aproxima, mesmo que ninguém saiba ao certo o tamanho da onda. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.